muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. E hoje a gente já começa trocando umas ideias com a Lívia, mas eu vou primeiro apresentar a Lívia Fai, psicóloga conosco, doutora Soninha Machado, especialista em estética, Pedro Toigo Monteiro, designer de calçados, bolsas e produtos de casa também, não é, Pedro? E tanatopraxista. E hoje a gente começa falando com a Lívia sobre essa experiência que com certeza te trouxe um olhar diferente, até na tua profissão, né, Lívia? A Lívia esteve no Vietnã fazendo um trabalho voluntário, que deve ter sido riquíssimo, não é, Lívia? Foi um trabalho muito especial, muito rico, né, no sentido de exercitar o dar-se, né? O dar de si, o receber, o se deixar tocar por novas realidades, o não saber, o ter que aprender. Às vezes a gente precisa desse choque de realidade para se dar conta de muita coisa que o dia a dia não nos deixa enxergar, não é, Lívia? E isso com certeza vai trazer assim um repertório para o teu trabalho como psicóloga e também na tua vida pessoal, não é? Que vai ser mensurável, não é? Sim. Mas o nosso assunto hoje, com certeza, vai botar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Tomara que seja só uma, né? Tomara. Pois é. Você sabia que você pode ser o vilão da história de alguém? Normalmente a gente não se dá conta disso e a gente acha que está sempre certo, não é? Mas com certeza todo mundo carrega um pouquinho dos dois lados. O de bonzinho e o de vilão. O que vocês me dizem sobre isso? Tu é a vilã de alguém, Soninha? Ah, com certeza. De muitas pessoas. Sou vilã dos meus alunos, sou vilã das minhas pacientes que eu não quero atender. Sou vilã... Nossa, eu sou vilã de todo mundo que eu tenho esse jeito trator de dizer a verdade. Tu é a vilã quando tu tem que impor limite. Porque quando tu não impõe limite, todo mundo te ama. Pois é, mas normalmente a gente tem aquela tendência a achar que sempre o outro é o vilão, não é? E a gente só enxerga o lado da gente. A maioria das pessoas é assim. E acho que depois de tu tomar muito na cabeça, depois de muito aprendizado, tu te dá conta de que sempre tem também a tua parcela de culpa. Com certeza. É, os 50%. É. Eu sou A ação e a reação, né? Não, e eu sou da teoria que, assim, ó, total, que nós temos 50% de culpa em tudo, né? Então, assim... Ai, Pedro, não precisa ser tanto. Não, a gente... Mas tem sim. Mas as relações não são unilaterais, entendeu? Então, assim, por exemplo, se tu... A gente já falou isso várias vezes sobre relacionamento tóxico, coisa do gênero. Tem muita gente que vem e que diz, porque o fulano fez isso comigo, isso, aquilo, não sei o quê. Tá, se tu é uma borboleta brilhosa, por que tu estava perto de alguém assim? Exatamente. É porque tu sintonizava naquela frequência. Então, assim, não queira ser o alecrim dourado o tempo todo. A gente tá próximo de quem faz sentido pra gente, né? E no momento porque uma coisa é a gente falar isso, né? Quando eu aprendi isso, aprendido mesmo, assim, de me enxergar através como é que eu posso dizer, da roda que eu tô andando, e se eu tô no meio de pessoas assim que eu vejo que tem uma atitude suspeita, mas se eu tô ali é porque eu também tô tendo uma atitude suspeita, né? Então... Mas será que é sempre assim? Porque às vezes tu pode perceber, não é? Porque num grupo, ou 3, 4 pessoas, nem sempre todo mundo vai ter os mesmos valores, a mesma percepção da vida. E se tu tem consciência daquilo, tudo bem, vou aceitar o outro na diferença dele. Mas, por exemplo, uma coisa é tu tá socialmente ali num grupo, que tu encontrou um amigo que tá junto com outros amigos, e daí tu vai ficar socialmente ali 30, 40 minutos, ou um jantar que seja, mas nunca mais vai ver aquelas pessoas. Isso é uma coisa, né? Agora, quando já faz parte da tua rotina, tá cercado de pessoas de atitudes suspeitas, a probabilidade de tu também estar tendo atitudes suspeitas é grande. E é nessas horas que eu acho que eu, pelo menos, me percebo como vilão de muitas histórias, assim. Eu não sou flor, nunca fui flor que se cheire, nunca, assim, eu sou bem, assim, que nem a... Flor que se cheire. Não sou flor que se cheire. A gente sabe como a gente é, né? Mas sabe que eu acho que quando a pessoa diz isso, é porque ela já chegou num nível de maturidade, assim, bem elevado. Eu te acho super maduro para a tua idade. Obrigado.
Obrigado. Eu ia agradecer. Gente, ligue pro psiquiatra dela, tá? Ela não tá com as gotinhas. Não, mas eu acho o Pedro um guri muito maduro para a idade dele, né? E eu acho que para tu admitir determinados vulnerabilidades tuas, ou até de dizer, não, às vezes eu sou vilão mesmo. Tu admitir isso é porque tu chegou num nível elevado. Porque normalmente porque isso não deixa de ser uma empatia. Mas entendeu, é que Pedro? E não é todo mundo que se tu sabe impor limite, isso eu acho que é uma coisa que nós 4 aqui sabemos fazer muito bem, né? Eu não sabia, até pouquíssimo tempo. Mas hoje tu sabe. Então tu vê, eu tinha a tua idade, eu não sabia, eu engolia sapo até dizer chega. Mas eu acho que você te digo sabe que eu dar não engulo limite. sapo faz uns 10 anos pra cá. Mas eu não sabia. Mas eu vejo vocês impondo limites assim nas coisas do backstage, aqui atrás das câmeras, que a gente comenta, conversa sobre as coisas. Eu vejo vocês impondo limite, e no momento que vocês impõem esses limites, por menores que sejam, é a vontade de alguém que está do outro lado que não está sendo realizada. Aí tu já virou a malvadinha. Aí tu é o vilão daquela pessoa. É. Tu sempre acaba sendo o vilão daquela pessoa quando tu não atende as expectativas dela, ou quando tu tá num dia cheio e a pessoa veio desabafar para ti, tu não deu importância suficiente, né? Nem sempre tu faz isso de uma forma intencional. Né? Mas a gente acaba sendo, até por questão de sobrevivência. Às vezes é uma defesa, uma questão de segurança ali, da gente estar com... Tem que se defender, tem que sobreviver. Muitas vezes é questão de sobrevivência, porque senão ou tu apanha, né? Exato. E outra coisa assim, ó, aquilo que eu falo, as expectativas são delas. Claro. Foram elas que criaram. O que elas querem atingir com aquilo são delas, não é sobre o outro, né? A gente só pode responder sobre a gente. Eu não consigo responder sobre o Pedro, mas eu consigo responder sobre mim. Sabe, Soninha, que eu até estava comentando com a Lívia, antes dos bastidores, da gente começar o programa, que como deve ser curioso tu saber que olhar que o outro tem sobre a tua pessoa. Né? Como é que a pessoa te vê? Ai, se tu para pra pensar Quais nisso, são as qualidades, os defeitos que ela te dá? Porque tem coisas que a gente não enxerga na gente, né? Quando às vezes tu leva tempos para te dar conta que numa briga tu foi irredutível numa coisa que não precisava ser, que tu foi vilão sem necessidade, né? E tu ter também a humildade de daqui a pouco tu chegar para a pessoa e dizer: olha, eu estive revendo a minha atitude, eu não fui legal, tu me desculpa. Isso não é todo mundo que tem coragem de fazer. Né? A maioria das pessoas gosta de atribuir a elas, não é, a injustiça. Eu fui injustiçado. Pedir desculpa é o mesmo que pedir licença pro ego, né? Então não é todo mundo que tem essa capacidade de botar o ego de lado e dizer: olha, errei. Graças a Deus eu aprendi isso bem cedo, assim. Se eu sei que estou errada, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa, sabe? Claro. Mas tu botar o ego de lado, assim, pedir licença, dá licença, fica aí, ó, que agora eu preciso me olhar de outro jeito para poder te olhar também de outra maneira, isso não é para qualquer um. Não, a gente não tem esse preparo. Grande. A gente não tem esse preparo, a vida não prepara a gente para isso. É só depois da lapada, sabe? É depois do tombo. Aí tu aprende, opa... Né? E normalmente, até por exemplo, quando tu tá numa relação, ou tu tem pessoas ao teu redor que tu ama muito e que tu convive, às vezes é difícil, talvez por conta da rotina, tu parar e pedir desculpa, tu pensa, é só mais uma coisinha, entendeu? É só mas mais tu uma pode ter situação. magoado aquela pessoa profundamente, né? E daí, eu acho que essas horas, talvez por causa da rotina, seja muito difícil a gente conseguir pedir o perdão, né? Mas sabem que eu estava pensando numa coisa, assim, ó, quando tu tem alguma vulnerabilidade e vem uma pessoa que não sabe da tua vulnerabilidade e te dá um gatilho que não é intencional, tu enxerga aquela pessoa como vilão, quando ela não tem culpa de nada, não é? Mas a gente continua esse assunto em seguidinha do bloco comercial, então não sai daí. Dando continuação à nossa série aqui de produtos com tecnologia coreana, que são um sucesso, gente. Quem é que não quer ter a pele das coreanas e o cabelo delas, né, Karen? Exatamente. E a matéria pura pensou em tudo, gente. E elas cuidam muito. Muito, né? Muito da face, do cabelo. Elas têm um cuidado diferenciado.
que nós brasileiros estamos aprendendo. Né? Com Então, certeza. ainda mais Estamos desejando, estamos né? querendo. E hoje O que eu trouxe temos hoje? o microagulhamento em creme. Ai, que cara. show! Ele é da mesma maneira que faz o microagulhamento, só que sem ser tão agressivo. Ele vai fazendo todos os dias, mas quem passa sente a sensação do pinicar. Tem toda aquela tu ideia, vê, mas não tem a mas não agulhinha. tem a agulha. Isso. A sensação passa. Tá? E junto com esse pinicar, junto com essas espículas que fazem com que o ativo atinja mais profundo a pele, a gente colocou coisas para ajudar, né? Claro, a gente colocou sempre. a niacinamida PC, que ajuda na parte de clareamento de pele. A gente colocou vitamina C, vitamina A, para ajudar toda a parte de produção de colágeno, né? Então, a gente conseguiu fazer num produto o microagulhamento Deixar ele poder ser mais feito completo. em casa. E essa é a grande vantagem, gente, da gente fazer com a matéria pura do que adquirir o produto pronto, porque tu pode personalizar o produto de acordo com a tua necessidade, não é, Isso. Karen? A gente fez um pronto, mas a gente pode pensar em cada pessoa, Claro. ver como é que age, ver se precisa mais espículas, menos espículas. Isso pra tudo ver se vocês vão orientando, né, tudo a Karen? gente conversa, sabe que a gente tem um monte de farmacêutico lá, né? Então, justamente para que a gente consiga ter todo esse cuidado com cada um. Ah, não, eu quero algo pronto, eu quero dar de presente para a mãe, eu quero levar para minha filha, Claro. porque pode ser usado tanto para adolescente, Carmen, esse microagulhamento, quanto para uma pele mais Não, e o que senil. eu acho bacana, no caso aqui da matéria pura, que a gente pode pedir a orientação delas, é que quando tu busca um produto pronto, se tu não teve o resultado que tu queria, tu vai falar para quem? Quando Exatamente. tu manipula esse produto, tu tem como dizer, olha, isso aqui não funcionou, A aquilo gente pra ir adequa. adaptando, né? Isso, pois, eu tenho uma filha adolescente que tem muita acne, eu queria ver se Claro. a gente consegue adequar para a pessoa com acne, a gente consegue adequar, não, eu queria mais para rejuvenescimento, então a gente consegue também fazer. Assim, ó, gente, não esqueçam, a farmácia de manipulação tem que ser um lugar da nossa confiança. E a matéria pura está há mais de 35 anos no mercado, então não preciso dizer mais nada, não é? Com 2 lojas para você, uma em Carlos Barbosa e outra em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, ou você pode falar através do telefone ou WhatsApp. É hora de Dr. Cui vir aqui comigo e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga 2 tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme. Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz o estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele. E a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. Tá, mas ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo? Exatamente, as ponteiras mudam e a programação do aparelho muda também. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir a flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele fica mais brilhosa, a gente pode fazer com o Morpheus. E ele pode ser feito de uma maneira isolada, tá? Ou associado com uma cirurgia. Claro. Tá? E ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Então quando a gente vai fazer no consultório, a gente não consegue tratar o corpo todo, por exemplo. Sim. A gente tem que focar em algumas regiões. Uma coxa, por exemplo, né? Um braço,
E quando a gente vai fazer o rosto, como é uma área menor, a gente consegue fazer o rosto e o pescoço todo. Perfeito. Semana que vem, mais Dr. Carlos Kuivin com vocês. Estamos de volta e hoje falando sobre quem é o vilão na história. A gente pode ser, não é? Mas nós terminamos outro bloco falando sobre a questão assim, ó, de a pessoa ser o vilão na tua história sem querer. Não é? Então, por exemplo, tu tem algum gatilho que te leva para um lugar muito sombrio e daí vem alguém e toca naquele gatilho. E daí tu já enxerga aquela pessoa como vilão, quando na realidade ela nem sabia. E tu começa até a evitar essa pessoa. Já aconteceu com vocês? Já. Aconteceu bastante comigo, assim, na questão principalmente da obesidade, né? Porque eu fui obesa há muito tempo, então às vezes a pessoa não sabia nem por que eu estava naquilo ali. Não, chegava... Soninha, quando disser eu fui obesa há muito tempo, a gente tem que tacar a foto da Soninha. Coloquem aqui na edição, gente, que é outra pessoa. É outra mulher. Então, e às vezes tu tá num processo, e isso aconteceu assim, depois muito tempo eu fui entender, eu já tava no processo, eu já tinha perdido, sei lá, uns 30 quilos, e a pessoa veio de novo assim, mas por que tu não faz uma dieta? Tu entende? Por que Nossa, tu não faz? A pessoa nem sabia, mas, né? E eu pensei, poxa, mas e todo o meu esforço? Eu levei, acho que, sei lá, uns 3 anos pra me dar conta, mas coitada daquela pessoa, ela nem sabia que eu estava nesse processo de esforço, cada vez que né? tu olhava para aquela pessoa, tu de certo pensava assim... Desgraça. Filha, Desgraça. Olha, que falta de sensibilidade. Sabe? eu aprendi uma vez a regra dos 5 minutos. Acho que eu já não... Bom, se eu não comentei, eu vou comentar agora. É o seguinte, se tu olha pra pessoa, tá? E a pessoa... Vamos pegar então o exemplo da Soninha ali da questão da obesidade. Diz essa questão da dieta. Ela vai conseguir emagrecer aqueles 50 quilos que na cabeça da pessoa ela vai conseguir emagrecer em 5 minutos, senão não fala. Entendeu? Então assim, ó, uma coisa é eu olhar pra ti e dizer assim, teu dente tá sujo. Ela resolve em 5 minutos. Sim. Entendeu? Agora se eu olhar e disser assim... Sei lá, acho que essa questão do peso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Por que tu não faz uma dieta? Eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu sofri até agora sem saber, né? Não sabia. Por que tu não te separa daquele cara lá? Aquele cara é tão bundão, né? Por que tu não te separa? É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Então, assim, ó, acho que se a pessoa não conseguir resolver aquela questão em 5 minutos... tu não tem que falar. Não fala. E daí é um exercício que a gente tem que fazer, entendeu? Tu sabe que eu tenho uma curiosidade muito grande com a Lívia. Lívia, eu tenho uma curiosidade muito grande em relação assim, ó, claro que tu não pode expor aqui, mas em relação às tuas consultas, porque para o profissional deve ser muito complicado, porque tu enxerga só o lado daquela pessoa que está falando dos seus problemas. Não é? Deve ser muito complicado tu conseguir ver o todo, não é? Porque aquela pessoa entra ali, porque o fulano me fez isso, porque o meu marido faz isso, porque a minha família, eu tenho trauma com a minha família, e tu ter que resolver aquilo sem conseguir enxergar para o outro lado. Na verdade, eu imagino que vocês resolvam as coisas dentro da ótica daquela pessoa para ela se sentir mais confortável com ela mesma. E ela sai carregando aquilo de que ela acha que ela tem razão sempre. Deve acontecer muito, né? É um trabalho justamente de ir afrouxando essas percepções, assim, que elas vêm tão nomeadas ou tão, né, é o fulano, é o ciclano, os vilões, né? Deve ser muito comum eu acho né? bem legal até essa curiosidade que te veio, assim, porque a gente chega num processo psicoterapêutico, num processo analítico cheio de vilões. Claro. A gente chega trazendo os nossos vilões, digamos, e contando que, né, tem muitos vilões na nossa história. E aí agora adorei essa ideia, porque eu acho que o grande trabalho analítico é fazer com que cada um possa descobrir o quanto é vilão, né? Claro. Se apropriar do seu ser vilão e, digamos assim, até perdoar ou não responsabilizar os outros pelas coisas que não dão certo comigo, né? Sim. Então eu acho que tem uma questão de percepção nisso
E quando tu falava, eu lembrei de uma frase que eu não sei se o Freud usou, mas que diz assim, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Então, assim, a gente tem essa escuta, porque quando a pessoa está falando de alguém, eu não tô preocupada se é aquele alguém. Claro. Mas eu tô escutando o que ela tá me contando daquele isso diz vínculo. sobre ela, né? Exatamente. O que isso diz sobre, né, eu mesmo, sobre aquela pessoa. Então, acho que é interessante essa ideia. Mas também tem a questão do ponto profissional, assim, que eu imagino. Obviamente, tu é formada, tu atende, né, tu clinica já há tanto tempo, tu já tem teus pacientes e tudo. Sim. Tu desenvolveu mecanismos para olhar aquela situação que a pessoa está dizendo e já conseguir dar uma dissecada. É que eu acho, sim, Pedro, eu acho que na primeira consulta, uma percepção minha, tá, Lívia? Eu imagino que na primeira consulta a pessoa vem e reclama do mundo todo. Não é na Daí primeira, depois às tu vezes vai passar anos. Tu vai, reclamando do até que mundo tu acaba todo. te dando conta. Até que tem o tempo. Parece assim aquele tempo que tá propício, que a pessoa consegue trazer de volta para dentro algumas coisas e tirar um pouco dos outros. Agora, falando até de algo mais projetivo, assim, aquilo que a gente joga para fora e daqui a pouco a gente tá maduro ou mais forte para poder trazer para dentro. E aí, talvez, Pedro, ligando com aquilo que tu falou, que de alguma forma a gente está interagindo, a gente está vinculado, então nada é de um lado só. As coisas também se formam porque a gente permite, né, ou porque a gente alimenta, ou porque a gente, enfim, também dispara ou O desperta. que me fez te fazer essa pergunta é porque eu tenho uma amiga, é mais conhecida do que amiga, e ela começou a se tratar. E era uma pessoa assim que sempre era tudo sobre ela. Tudo sobre ela, ela sempre tinha razão de tudo. E quando ela começou a se tratar, ela usava o aval da psicóloga dela para dizer que ela estava certa. Ela dizia assim, eu contei para minha psicóloga isso e ela disse que eu estou certa. Sim. Por quê? E daí eu dizia para ela, mas a psicóloga não ouviu o outro lado. Ela tá ouvindo o teu lado. E o outro lado, tu colocou? Não, mas a minha psicóloga disse que eu estou certa. Então, eu acho que isso deve ser mais comum do que a gente imagina, não é? Tu usar também o profissional para fortalecer aquele teu jeito de ser. Sem não dúvida, é? sem dúvida. Eu acho que vocês devem passar muito por isso, né, Lívia? Sim, isso faz parte, eu acho, de todo o processo de mudança, do processo de crescimento. Também, vamos dizer assim, uma certa resistência a ver as coisas de um outro jeito, né? É mais fácil ver do meu jeito. Claro. Então tem que ir aos pouquinhos. Mais cômodo, né? Por isso que é um trabalho que a gente diz assim, de longo prazo, um trabalho que não tem um tempo definido, porque é o tempo interno de cada um. Com certeza. E agora tu estava falando um pouco sobre essa questão de dizer que o meu terapeuta me disse que eu tenho razão, isso é muito legal, né? E outra questão que às vezes a gente escuta é dizendo assim, quando tu tá conversando, né, com o teu paciente, ele diz assim, aquilo que tu me disse, eu digo, mas eu não disse isso, né? Assim, às vezes a gente passa chegando de uma coisa que a gente disse que a gente não lembrava de ter dito. Na verdade, quem já fez terapia, não é? Eu fiz terapia por muitos anos. Tu sabe que o terapeuta ele é o mais imparcial possível ali. Ele tá te dando os caminhos para tu crescer, né? Mas tu admitir isso, tu sabe que tu vai ter que fazer uma mudança interna. Né? Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Trabalho psíquico. Por isso que é um trabalho... essa é a palavra, trabalho. Não, ninguém tá ali a passeio, ninguém vai para se divertir. É trabalhoso. Uma amiguinha trocando ideia. É trabalhoso renunciar lugares, pensamentos, lugares mais confortáveis, papéis mais confortáveis. E agora, quando a gente começou a falar, já pensando lá no nosso bloco anterior, eu estava pensando, mas o que é ser vilão? Eu também estava pensando sobre essa ideia. E acho que a gente circulou aqui muito pela ideia de que o vilão é aquele que gera uma frustração, talvez na expectativa do outro. Com certeza. Ou porque ele também, de alguma forma, ele ativa ou ele faz com que a gente sinta alguma coisa que nos machuca, né? Nos gera algum sofrimento. Mas eu acho interessante a gente poder pensar sobre essa ideia da perspectiva. Claro. Porque às vezes... Aliás, eu acho que é fundamental a gente pensar nessa ideia da perspectiva. E da interpretação mesmo, porque às vezes a gente pode ser
tomado como vilão e na verdade é uma interpretação, ou às vezes de fato a gente foi um vilão. Às vezes não é nenhuma coisa pessoal. É. Tu considerou a pessoa um vilão, mas não é nem pessoal, ela não tem tá até nem que- pensando em ti. E talvez a gente até tenha que ver em que momento que nós também não estamos aumentando muito as coisas, né? Porque às vezes, mesmo que a gente seja considerado um vilão, a gente não fez uma coisa tão grande assim e a pessoa está aumentando. Desculpa, Pedro, mas eu vou ter que chamar o break comercial e a gente já volta para falar nesse assunto, então não sai daí. Eu quero saber quem aí já foi na Magnolia Remobilia. Gente, se não foi ainda, você não sabe o que está perdendo. Imagina assim, ó, aqueles lugares super curiosos, aconchegantes, cheio de coisa bacana, que a gente quer levar para casa da gente para levar um pouquinho daquele clima. A gente só encontra esse clima e toda essa inspiração em lugares muitas vezes fora do Brasil, são lugares raros. E aqui em Porto Alegre a gente tem a Magnolia Remobilia. A Magnolia Remobilia que fica na 24 de outubro, número 1640, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e que conta com uma curadoria incrível do Rodrigo. O Rodrigo faz um trabalho maravilhoso e ele parece que lê o pensamento da gente, porque quando a gente entra lá, a gente sempre tem alguma coisa para levar. Fora isso, é um passeio excelente, porque ali a gente passeia por várias décadas, objetos de várias décadas, objetos vintage, antiguidades, enfim, tem muita coisa e vocês têm que ir lá, é um lugar obrigatório aqui em Porto Alegre. Então, ó, não esqueça, Magnolia Remobilia, o passeio perfeito para o domingo, sim, porque abre domingo das 10 às 16 horas, de domingo a sexta-feira. E durante a semana, em horário comercial. Então, tem que dar uma chegadinha para conhecer esse espaço incrível que tem coisas novas todos os dias. É hora de Liberô por aqui. E vocês já sabem como funciona a Liberô, não é? A Liberô é excelente para a gente garimpar e também para a gente vender aquilo que não nos serve mais. Mas a Liberô tem uma sede própria, que não poderia ser em outro lugar, senão no bairro mais tradicional de Porto Alegre. Uma casa tombada. Uma casa tombada, linda, na Pinheiro Machado. E a gente vai explicar hoje como é que funciona essa casa, porque muita gente acha que essa casa ela fica aberta como se fosse um comércio. Sim, mas não é. E não é assim, não é, Helene? Não. Como é que funciona a casa? Os eventos da Liberou acontecem uma vez a cada 30 dias, 60, que são acervos de prédios que não deixam fazer a venda na própria. No próprio prédio, não é? E o condomínio não deixa, os vizinhos Claro. não gostam, a gente retira das casas e leva para lá. Então são sempre acervos novos, não Claro. tem nada. Nada É, repetido, nada né? repetido. Não, e também, gente, para pessoas que vendem pequenos lotes para a Liberô, não é? Porque a Liberô também, a gente sabe que uma das características é pegar uma casa inteira para vender, mas a Liberô, se tu tem um sofá que tu quer te desfazer, uma poltrona, Uma pequenas cristaleira. coisas, Miudezas. vão lá para casa do Liberô, não é? Então, acho que ficou explicado, não é, Então, Helene? depois que a casa está completa, que a gente compõe como se fosse uma casa completa, Sim, daí com vocês acervos de fazem várias residências, a gente faz esse open house. 2 dias de evento, 2 dias. aonde vocês podem escolher e a gente compra, gente. Maravilha. Maravilhas, né? Só quem vai sabe, né, Helene? Gente, vocês ficam por dentro da agenda da Liberô, através do Insta do Feminíssima, também, claro, principalmente no Insta da Liberô, mas a gente coloca tudo Sim. para saber quando tem casas novas, quando tem vendas novas. E se você precisa vender, entre em contato com a Lene, porque os eventos da Liberô são sempre um sucesso. Estamos de volta e hoje falando de ser vilão na vida de alguém. Mas afinal, gente,
que é ser vilão, não é? Porque quando a gente fala em vilão, tu lembra assim só de coisas muito más, daquele vilão da historinha que foi mal o tempo inteiro, não é? E, na verdade, todo mundo tem um pouco de vilania e um pouco de bondade, não é? De repente, às vezes é aquele... O teu pai ou a tua mãe, um costuma ser mais doce que o outro. Aí, muitas vezes, o que é um pouco mais rude se torna um vilão numa quantidade um pouco menor. Aquele que diz as verdades é o vilão. Que diz não. Ou é aquele vizinho que tá sempre emburrado, que não te cumprimenta no elevador quando tu cumprimenta, e quando vê a pessoa é um doce, mas, né, pra ti, ele só não te deu oi, né? Aquele que teve coragem de dizer o que pensa. O que teve coragem de dizer não. A coisa a coragem de dizer o que pensa era uma linha tênue entre, às vezes, tu ser um mal educado e não um vilão, né? Às vezes tu é mais um mal educado, tu é um chato do que propriamente um vilão. Mas acho que existem muitos segmentos, assim, né? Mas eu acho que a maioria dos vilões, eles acabam estando muito em relacionamentos, quando é um relacionamento mais próximo, assim, que é o que a gente costuma ouvir, né? De um divórcio, ou de uma amizade que acabou, né? Ou de um irmão que tu quebrou o pau com ele. Às vezes eu vejo que esses são os piores de todos. Mas sabe, Pedro, que tu falando, isso me deu assim um insight, né? Porque normalmente a pessoa que não consegue dizer não, que tem medo de ser vilão por dizer não, e nisso eu falo até de caso próprio, porque por muito tempo eu não conseguia dizer não para nada. Mas daí tu passa a dizer não para ti, quando tu tá dizendo sim para os outros. Eu acho que quando acontece isso, tu é o vilão da tua própria história, porque tu cria, sim, problemas para ti que, às vezes, são até irreversíveis, não é? E quando tu muda, tu te dá conta disso e tu passa a dizer sim para ti, para dizer não para os outros, as pessoas que estão acostumadas só com o teu sim, elas passam a te enxergar como vilão, porque tu não tá mais ali à disposição, né? Tu aprendeu a te priorizar. Sabe que eu gostaria, assim, que a vida tivesse me dado mais vilões. Porque eu tive excelentes vilões na minha vida. Um deles foi meu pai, que me obrigava a ler. E o vilão te impulsiona, né? E mais do que isso, eu tinha que ler, sentar na frente dele e interpretar o livro que eu tinha lido. Eu achava aquilo horroroso. Hoje, eu sinto muita falta disso nas pessoas que não sabem interpretar um texto. Sim, que não tiveram um mestre um pai de Kung assim. Fu, ele fez coisas horrorosas comigo, mas me tornou campeã, né? Então, assim, eu gostaria de ter tido mais vilões na minha vida que me dissessem o que eu precisava ouvir. Então, como eu tenho uma personalidade muito forte, é muito difícil alguém me peitar. É muito difícil as pessoas chegarem. Sim, porque nunca sabe o que vai vir. Exatamente, não sabe se vem uma mão na cara ou vem ulha, né? Então, é muito difícil. Não, Soninha, tu é dócil. Amarrada. Medicada. Toda amarrada. Ela é medicada, gente. Então, Não, mas ela é justa. Se eu tivesse tido mais pessoas que me dissessem, eu acho que eu não teria sofrido tanto. Eu não teria batido tanto a cabeça, sabe? Tem coisas que na hora tu encara como um desprezo, mas tudo depende do que tu vai fazer com aquilo depois, não é? O que tu vai fazer com o que fizeram de ti? Daí é mais a responsabilidade da gente, né? Não sei se tu concorda com isso, Lívia. Concordo. Eu estava até pensando, enquanto o Pedro falava também, das questões dos divórcios, das separações. Sempre tem o vilão. Claro. Né? E às vezes o vilão é aquele que tem coragem de dar um basta numa coisa que não tá legal há muito tempo. E aquilo depois fica bom para os dois. Claro. Né? E aí acontece o que você está dizendo, de poder olhar para trás e dizer que sorte que eu tive um vilão, Graças na a minha Deus vida. Que alguém deu um basta. Agradecer os vilões que passam pela gente, né? E que coisa boa, não é, gente? Que hoje a gente vive, assim, uma época onde tu pode escolher ficar num casamento, sair de um casamento, ficar numa amizade abusiva, sair dessa amizade. Hoje isso é mais, as pessoas têm mais facilidade para fazer isso do que antes, né? Antes, por exemplo, tu via a família como uma coisa sagrada que não poderia se dissolver mesmo se as pessoas da família não se dessem. Né? Hoje as pessoas normalizam mais isso. E acho que também aqui
nós estamos falando de uma série de fatores. A gente tem uma visão bem ocidental de cultura, né? A mulher aqui ela é bem mais respeitada do que do outro lado do mundo, né? Ou também não vamos muito longe, se vai para outro continente, para o continente africano também, Oriente Médio, aquela parte lá, a mulher é tratada que nem lixo, né? É apedrejada, não pode isso, não pode aquilo. E daí tu é submissa ao homem, né? E aqui a gente já tem um pouco mais dessa, não sei se liberdade é a palavra, mas aqui a mulher ela tem muitos direitos que a asseguram, né? E isso é muito bom, porque cada vez mais, por exemplo, os meus netos vão ser pessoas completamente livres. Se eu tiver netas, eu vejo que as minhas netas assim vão ser mulheres completamente, não vai mais ter aquela distinção que tem hoje, por exemplo, salarial, assim, ou profissional de uma maneira geral. Às vezes, eu me lembro que uma vez eu fui no médico com meu avô e veio uma médica. Eu e meu avô, a gente foi no pronto atendimento assim, do hospital. E veio uma médica super jovem. E ele olhou para ela e disse: moça, que horas que vem o médico? Eu tô com pressa. Ela: eu sou a médica. Ele, é que tu sabe por quê, Pedro? Sabe? É que eu vou te dizer, é que antigamente, não tão antigamente, sim, menos de 50 anos atrás, os médicos que eram mais respeitados eram aqueles que tinham muitos anos de profissão. Hoje não, hoje tu sabe que os jovens eles têm acesso a muita coisa, eles vêm com uma tecnologia diferente, com super conhecimento, mas trazendo para o lado da vilania e das mulheres, como tu falasse, eu acho que hoje a gente tem permissão para ser vilã. Não é? Porque antes as mulheres não podiam ser as vilãs. As mulheres não podiam se sentir insatisfeitas, elas não podiam falar mais alto. Se ser vilã é ser dono da tua voz, não é? E do teu nariz, eu acho que tá ótimo. Sejamos vilões. Não é claro. A gente volta pro conceito do que é ser vilão. Pois isso tudo é relativo, né? É tudo relativo. O vilão não é na questão daquela pessoa que faz maldade, que vai lá, mata, que não é disso que rouba, não é disso que se trata. Não é. Né? Porque muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda se culpam quando elas assumem aquilo que elas querem. Verdade. E, infelizmente, tu tira o sonho do outro. Exatamente. Não é, de repente, um chefe de empresa, como a gente estava falando, daqui a pouco, por uma contenção de despesa, ele tem que fazer alguma demissão. É claro que ele vai estar mexendo, destruindo, ou... Destruindo não, porque se a pessoa... Interferindo no sonho daquela família, no caso, não é? Mas daí aquela família tem que ver também o que ela vai fazer com aquilo. Quem sabe, se ela souber levar de uma maneira serena, ela vai fazer uma coisa muito melhor, né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, então não sai daí. Você tem alguma coisa para vender ou para comprar? Pois eu tenho uma dica super especial para vocês, que é a Capítulo Seguinte. A Capítulo Seguinte é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que intermedia vendas entre pessoas. Ou seja, você dá o que você tem para comprar e ela intermedia com o comprador. É muito fácil, gente, e não dá trabalho nenhum. E tem coisa melhor do que a gente comprar também, com tranquilidade, sabendo a procedência e com todo o sigilo, todo o respeito ao cliente. A Capítulo Seguinte veio para fazer história e com certeza vai fazer parte da sua história também quando você conhecer. Hora de Estofaria Venturini por aqui e hoje a gente vai falar dessas poltronas lindas que vocês estão vendo no vídeo com a Joyce. Joyce, essas poltronas foram feitas sob medida, não é? Sob medida. Uma cliente muito especial pediu elas desse jeito, sem o capitonê. E numa versão um pouquinho menor do que a bergère normal, não é? Isso, uma versão menor, sem aquela parte do capitonê, bem confortável na parte do encosto e na parte do assento também. Não, gente, eu experimentei essas poltronas, elas ficaram assim um espetáculo, tanto em acabamento, quanto no conforto. E junto foram 2 puffs. 2 puffs. Dar mais conforto ainda, tu poder sentar, ver tua TV, olhar o teu Instagram com os pés esticados,
sempre com aquele acabamento e aquela perfeição da Venturini. A Venturini é especialista em couro, porque não é todo mundo que trabalha bem o couro, né? O couro tu tem que saber lidar muito bem é com ele. É o grande né? carro-chefe de vocês, não é? A gente trabalha bastante com o couro no dia a dia. Tá, e se a pessoa quer uma poltrona, um estofado, vocês, claro, tem aquele prazo de entrega, que normalmente é uns 30 dias, né? De 30 a 45 dias. E vocês têm algumas peças também à pronta entrega, não é? Também tem a peça à pronta entrega. Tem a Berger, tem o Chesterfield, tem aqui o sofás retrátil também, né? Tem bastante coisas. É isso aí, gente. Falou em couro, não tem como não pensar em Venturini. 2 Venturines para atender você. Uma em Capão da Canoa, para quem estiver no litoral e quiser ir falar pessoalmente. Outra aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Mas você pode contatar a Venturini pelo WhatsApp, não é? Pode Joyce? contratar pelo WhatsApp. Porque vocês podem fazer para o interior, para outras cidades que vocês mandam. A gente não envia. É isso aí, gente. Então, pensou em couro, pensou naquele estofado super confortável e também no sob medida, é só Estofaria Venturini. Estamos de volta e hoje falando sobre quem é o vilão na sua história. Gente, com tudo que a gente falou aqui, não é? Eu fico me perguntando, e quantas pessoas aproveitam o vilão para justificar aquilo que não fazem? Porque a culpa é do vilão. Ah, não fiz porque eu fiquei traumatizada com a fulana que me disse isso. Vocês já devem ter visto pessoas que não assumem as suas responsabilidades, não é? E se o vilão fez, tudo depende daquilo que tu vai fazer com o que o vilão fez contigo. Não é? Porque a neurociência chama de problema útil, né? O que seria um problema útil? O problema é útil é aquele, útil até, né? Claro. É útil a ti. Tu tem alguém para culpar. É a bengala, é o cabide, né? É aquela coisa que é útil porque daí tu não precisa te responsabilizar. E porque eu acho que eu fiquei pensando agora que a gente também foi educado numa cultura do ou. Ou é bom, ou é mal. Sim. E não na ideia de que somos bons e maus, né? Então, assim, a gente precisa sempre criar uma definição sobre alguém. É a questão da aceitação também, não é, Lívia? E aí, quando tu fala que a gente vê esse uso, né, que a gente faz de alguém para colocar o vilão, mas eu acho que realmente o maior desafio é a gente entender que, né, o bem e o mal existem dentro de todos nós, né? Eu acho que já é um papo que a gente, que daí eu converso muito sobre Eu acho que dá uma temporada inteira. Dá uma temporada, porque eu tenho essa visão, não vou adentrar muito, mas eu tenho essa visão do lado espiritual, né? Que eu acredito que não existe bem e mal. Eu não acredito em polaridades. Eu acho que nós somos, e depende do teu ponto de vista, tu me vê conforme as minhas atitudes. Então tu acha que é bom ou ruim, mas eu... Entende? Entendo. Eu acho que essa ideia do nós é somos, tudo uma acho coisa bem só, né? é mais linear do que a gente imagina, né? Não é extremo, que nem quente e frio, porque o sol é maravilhoso para as plantas e para o sorvete é horrível, porque ele derrete. Isso. Então acho que depende muito do nosso ponto de vista. Mas a questão do ponto de vista que é o que quebra. Porque assim, as atitudes que tu toma, tu vai ter uma galera às vezes que vai estar te aplaudindo. E a pessoa que foi prejudicada, tu foi o mal, né? Então, nos relacionamentos isso acontece. Eu tenho uma conhecida que mora com a mãe, é uma mulher já e tal, e mora com a mãe e quer sair de casa, tudo custa, não sei o quê, mas daí ela põe a mãe como vilã. Porque minha mãe isso, minha mãe aquilo, não sei o que. Eu já peguei várias vezes ela e disse assim, eu falei, isso só vai mudar quando tu for morar na tua casa, né? Ah, mas eu não posso me mudar por conta de A, B, C e D. Aí eu disse, bom, tu quer comprar um apartamento, mas agora tu não tem como comprar. Então, ou tu segue do jeito que tá, ou tu aluga um apartamento. Ah, mas o que eu quero alugar, daí tem que ser de tal jeito, tantos metros, não sei o quê. Então, o que
onde que eu quero chegar? As pessoas se sentem muito confortáveis, que é a questão do problema útil, né? Da neurociência, né, que explica isso. Porque tu acaba te sentindo muito confortável É fácil com uma tu culpar situação alguém e tu não assumir, que né? tu culpa, só que assim, ó, Claro. cara, se não tá... Eu já passei por muito disso, de culpar, minha vida é uma merda, eu culpando, só que era só eu ter saído dali. É a mesma Entendeu? questão, assim, ó, gente, vou trazer um exemplo para vocês. Quando teve a pandemia, claro que a pandemia, ela prejudicou muitos negócios, até alavancou, abriu outros, não é? Para quem soube se reinventar, ela abriu outros caminhos. Para quem não soube se reinventar, tá culpando a pandemia até hoje. Exatamente. Não é? Então é muito cômodo tu justificar determinados fracassos teus, ou coisas, ou incompetências a uma determinada situação ou pessoa e não assumir essa responsabilidade. Não é? A gente viu restaurantes fechando e a gente viu restaurantes que estavam entregando em casa. Então, tudo depende de como a pessoa vai se posicionar diante da Gostei situação. agora do que veio na minha cabeça, que assim, ó, a gente poderia trocar o L da palavra vilão por S, que aí ficaria visão, né? Bárbaro! Não, ela É uma falou questão de tudo, visão, né? mas não Uma é questão de verdade, visão. Lívia. É a mesma coisa os terapeutas. Bem isso. Quando que a gente pensou em ter uma consulta online? Sim. Hoje tu sabe que a consulta online, que foi uma coisa que veio com a pandemia, que a consulta online, ela facilita para todo mundo. Porque o tempo de deslocamento que tu tem, não Eu é? sei como é que é a tua questão com consulta online, proporção dos teus pacientes físicos e digitais, mas eu não faço mais consulta com a minha psiquiatra e com a minha psicóloga presencial. Sim, mas olha o tempo que tu perde. Aumentou muito. Tu perde meio turno com o trânsito para ir, para voltar, Pra o botar no dia que tu estacionamento tem. do carro para fazer. Aí é que tá. E isso foi uma coisa que as pessoas descobriram com a pandemia. Então, quem tem uma visão mais ampla, eu acho que sabe fazer do limão uma limonada. Ou tu fica culpando o Mas tem vilão que pro ver- resto da vida ali sentado. Procurando os É uma vilões. escolha, não é? Mas É uma às vezes escolha. Tem que ver, por exemplo, sempre que tu ouve a questão de alguma pessoa, tu tem que ver o quanto que ela não tá aumentando aquela situação. Entendeu? A gente tem que ver assim, ó, por exemplo, aconteceu tal coisa, mas o quanto que ela não tá aumentando? Na mesma intensidade que se ela falar de ti, alguma Claro. coisa, o quanto que ela não tá aumentando? Tu não tem controle sobre o que os outros vão pensar Mas de sem ti. dúvida. E nem quero ter também. E também não quero saber o que acham, entendeu? O que pensam, entendeu? Acho Mas, que- Pedro, quando a gente chega a essa conclusão de que tu não tem controle sobre o que os outros pensam, isso é tão libertador, É uma paz. porque tu para de te preocupar com o pensamento do outro. Claro que tu tem que te preocupar até um determinado ponto dentro da normalidade. Mas tu não querer desagradar o outro pelo que ele vai pensar, com o tempo tu vai perdendo a tua autenticidade, né? Eu vejo dessa forma. Se eu tivesse que escolher entre ser vilã hoje e ser a boazinha, eu já fui boazinha há muito tempo. Hoje eu acho que eu tenho que ser vilã. Aquela que sabe dizer não, aquela que sabe se posicionar, aquela que se prioriza, para ser uma pessoa melhor para os outros. Quem é feliz é melhor pro amiguinho, entendeu? Sim. Quem tá ali engolindo, fica Eu péssima vi uma vez uma companhia. entrevista de um super empresário, que eu gosto bastante dele, e ele estava contando sobre a gente sintetizar as nossas ações e as nossas atitudes. Então, por exemplo, lógico, como ele como ele tem um império de uma cacetada de funcionário, de executivo, não sei o quê, ele aprendeu a resolver todas as piores situações dele em 20 minutos. Então, assim, as reuniões deles duram 5 minutos, 10 minutos. Quando é uma crise, que nem deu ele estava contando que na pandemia o mundo, quando se acabava, era uma reunião de 20 minutos. Eu tento trazer isso para o meu dia a dia. Então, eu vejo assim, ó, eu tento simplificar as minhas ações ao ponto só de tentar botar como um sim ou não, entendeu? Claro. Então, se tenho algum... Vou dar um exemplo que eu demiti uma cliente esses dias. Dei uma tiçoninha e fui lá e demiti uma cliente. Tirou um pedido, era uma peça bem especial, etc.
logo no início já começou a dar problema, eu já peguei e falei, quer saber, vou devolver o dinheiro, já vou cancelar. Claro. E já dei um não de cara, disse que cancelei. Acabou com a Ela ficou incomodação. furiosa comigo, mas eu peguei e deixei. Acabou. Eu Não deu vi continuidade. que à um pouquinho na incomodação. frente ia dar um problema. Isso Entendeu? a experiência faz a peguei gente e cortei. enxergar, né, Pedro? A experiência faz a gente enxergar mais à frente, ver o que vai ser um problema pra gente, daí tu já corta o mal pela raiz, né? Pra não te incomodar mais à frente. Porque uma pessoa que está incomodando antes, vai incomodar Vai sempre. incomodar depois também. Mas eu acho, assim, que... eu penso muito, assim, que o dia que eu morrer, eu prefiro que digam ela é uma pessoa que se posicionou, ela é uma pessoa que deixou isso de aprendizado, de inspiração, do que ser aquela, assim, coitadinha, ela foi tão boazinha, ela era tão querida. Tão boazinha. Sim. Ela não pôde ser vilã. E daqui uma semana ela é esquecida, né? Então, eu acho que todo mundo tem os dois lados dentro de si. Sim. A gente tem que saber dosar isso, não é? Tem muitas coisas que a gente aprende. A maioria das coisas a gente aprende sofrendo, não é? A gente vai ver lá na frente que foi um aprendizado. E para poder enxergar o outro também. Né? Se colocar no lugar do outro. Vocês viram que tudo que a gente fala aqui, estamos na 3ª temporada, tudo acaba numa única coisa, não é? Que é o autoconhecimento, que é a empatia. Eu acho que a gente, seguindo todas essas regrinhas, assim, que são tão básicas, eu acho que a gente tem uma compreensão melhor de tudo, né? Total. E aceitar que às vezes a gente é vilão, às vezes a gente é o bonzinho, tudo depende do momento de vida que a gente está, né? Isso aí. Mas passar desapercebido, nunca. Semana que vem a gente tem o próximo episódio, nós esperamos você aqui. Da cozinha. E eu quero saber quem aí ama um churros de doce de leite. Tenho certeza que todo mundo, né? Então, não sai daí, porque você vai aprender a fazer um churros de doce de leite super fácil comigo. Churros de doce de leite é sempre uma boa pedida. Mas daí a gente se pergunta, mas dá uma mão de obra fazer os churros e frita e faz a massa. Mas como aqui na hora da cozinha a gente preza pela facilidade, pela rapidez, pela economia também dos ingredientes, eu vou ensinar para vocês um churros facílimo de fazer e que no resultado final o gostinho fica o mesmo. Dá para acreditar? Não dá, né? Pois é, mas vocês vão acreditar depois que eu terminar essa receita. O que nós vamos precisar? Pão de sanduíche, açúcar com canela, doce de leite, ou pode ser também leite condensado fervido, e leite. Só isso. E uma air fryer. Nós começamos tirando as 2 casquinhas da ponta, tá? É simples assim, como tudo que a gente mostra aqui. E vamos amassar bem com um rolinho esse nosso pão de sanduíche. Deixar ele bem fininho. Sem dizer que é uma opção muito mais saudável, porque não tem fritura. Olha aqui, ó, ele está bem fininho. Agora, nós vamos rechear ele com o doce de leite. E vamos enrolar. Enrolar bem apertadinho. E assim sucessivamente, ó, fica um rolinho e assim eu vou fazendo com os outros.
bom disso aqui é que é super rápido. Quando tu tá com as crianças em casa, filhos ou netos, quer fazer um lanchinho, é super rápido e não tem quem não goste, não é? Bom, não esqueçam então que ao finalizar é bom dar essa apertadinha para ele não abrir. Então, agora, ó, gente, nós vamos finalizar pincelando esse nosso pão com leite. E fica muito, mas muito bom. E vamos passar no açúcar com canela. Vocês viram como é simples? É muito simples de fazer. E o curioso é que como o pão de sanduíche ele fica bem amassadinho, ele não fica, quem come não se dá conta que é pão. E daí, se quiser incrementar mais ainda o churros, tu deixa um potinho de doce de leite do lado para colocar em cima depois de prontinho. Bom, a minha air fryer já foi pré-aquecida a 180 graus e eu vou colocar mais ou menos 15 minutinhos, tá? Então, agora eu vou acomodar os meus churros aqui na minha air fryer. Como vocês viram, não vai óleo, isso é uma maravilha. Prontinho, rápido assim. E olha aqui, ó, crocante, fininho, com certeza delicioso. Então agora, ó, uma pena que vocês não vão poder provar comigo, mas é tão rápido para fazer, você já pode sair daí da frente da TV e ir fazer para se deliciar. Semana que vem eu espero vocês em mais um episódio.